E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área, para a gente trazer aí as últimas informações, notícias, time provável do São Paulo para a segunda rodada do Campeonato Paulista. Amanhã, lá em Limeira, Inter de Limeira e São Paulo se enfrentam pela segunda rodada do Paulistão 2021 às 5 horas da tarde, é isso mesmo. O horário aí meio nada a ver, né? Um horário meio esquisito. Mas, como eu estou de home office, eu vou trabalhar e assistindo o joguinho do Tricolor, né? E é isso, gente. O São Paulo vem se preparando, né? O Hernan Crespo, mais uma vez, tentando achar aí a equipe ideal nesse momento, fazendo alguns ajustes, testando alguns jogadores. E o Crespo aparentemente montou aí o time provável do São Paulo que vai enfrentar a Inter de Limeira. São Paulo estreou na competição com um empate que deixou aquele gosto amargo na boca, né? Um empate de 1-1, mas muito também por conta da bizarrice da arbitragem brasileira, né? Como eu disse no vídeo anterior. E o São Paulo agora se prepara para a primeira vitória, tomara, né? A primeira vitória aí do São Paulo na competição e principalmente a primeira vitória do Hernan Crespo e sua comissão. E aí, algumas notícias aí apareceram, né? Igor Gomes é desfalque certo. Isso porque o jogador sofreu uma pancada na cabeça ali, né, no confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesse último domingo. E ele está sendo poupado aí para essa partida, né? Até dá pro Hernan Crespo também testar outros jogadores nesse momento por conta dessa saída aí do Igor Gomes. Parece que não é nada sério, é mais uma situação ali para paliativa ali, né? Para ele não ter maiores problemas. Em contrapartida, Luan acaba voltando nessa novela aí mexicana que ficou essa situação do Luan. Uns dizendo que realmente ele ficou fora da inscrição, né, do Campeonato Paulista porque ele estava em negociação. Tem jornalista falando que Montpellier estava querendo, era um dos nomes aí, né, do futebol que tinham oferecido uma certa proposta ou que estava demonstrando interesse no futebol do Luan, mas um ou outro clube aí que estava em sigilo. Outros já dizem que não é nada disso que aconteceu, que o Luan ficou fora por uma escrotice de um integrante ali da parte administrativa do São Paulo, que simplesmente esqueceu de colocar o nome do Luan na lista dos relacionados para o Paulistão 2021. Eu não posso acreditar que isso seja verdade, porque é inadmissível um clube como o São Paulo, do gigantismo do São Paulo, ter uma situação tão amadora a esse ponto. Eu entendo que isso não é verdade, que pode ser uma fake news e que sim, o Luan ficou fora porque talvez o São Paulo viu que poderia negociá-lo e aí, para não ter nenhum problema de ordem legal, de colocar o nome de um jogador e perder essa vaga, o São Paulo preferiu não colocá-lo. Entendo, prefiro ir por esse caminho do que pela bizarrice administrativa que poderia ter acontecido, né? Então, Luan retorna e vai jogar pela primeira vez aí com o Crespo no sistema, principalmente defensivo, do Hernan Crespo, né? Outro que também fica à disposição é Rojas, exatamente, o equatoriano que ficou fora aí do último jogo, principalmente por dores musculares, né? Depois de ter estreado, absolutamente normal, um cara que ficou mais de 2 anos sem jogar. Quando ele retorna, e volta ao jogo oficial de fato, é claro que ele ia sentir algum incômodo muscular, e aí agora ele já está à disposição novamente. E Rojas esse que teve o seu contrato prorrogado, né, com o São Paulo, a diretoria prorrogou mais uma vez o contrato do Rojas até agora, dia 30 de maio. Ele teria, né, o contrato prorrogado mais ou menos até o final do Paulistão e agora foi prorrogado em si até dia 30 de maio, com possibilidade de prorrogar mais uma vez. Isso é ótimo para o Rojas, né? Eu acho que o São Paulo já gastou uma grana violenta com o Rojas para ele estar parado e sendo operado e toda aquela situação. Agora que ele está, graças a Deus, completamente recuperado, né? Saudável, está a ponto de bala, como a gente diz aí, ele provavelmente poderá demonstrar o seu futebol para o novo comandante do São Paulo, Hernan Crespo, avaliar, né, e verificar se ele pode sim ser um cara importante, como eu acredito que possa, e ser mantido aí na temporada de 2021 também. Então, gente, um time provável
para esse segundo jogo do Campeonato Paulista teria uma formação de 3-5-2 também, né, do Crespo, com Thiago Volpi no gol, Bruno Alves, Arboleda e Léo, mais uma vez o Léo Pereba, como estão chamando ele, né, não é Léo Pelé, é Léo Pereba, mais uma vez o Léo Pereba pelo lado esquerdo ali, né, da zaga, do sistema defensivo. Aí tendo o Igor Vinícius, pois é, mais uma vez é ele, o batuqueiro, não adianta, ele não quer jogar na lateral direita. Eu espero que o Crespo consiga mudar essa situação, porque é inadmissível um jogador como o Daniel Alves, que já foi, né, eleito tantas vezes o melhor do mundo, o melhor lateral direito do mundo, ele não querer jogar pela lateral e ser um jogador comum no meio, que no meu modo de entender ele é simplesmente um jogador comum no meio de campo. Então espero que o Crespo consiga fazer essa mudança, porque a gente contar com Igor Vinícius na lateral direita é abissal, né? É algo que não dá pra gente ter como realidade. Mas nesse momento o Igor Vinícius vai ser o lateral direito, tendo ali Luan, Daniel Alves e Gabriel Sara na frente também, compondo esse meio, com o Reinaldo na ala esquerda, digamos assim, e na frente Luciano, ele, sempre ele o nosso talismã, e Pablo, mais uma vez tendo a chance e a oportunidade, o Pablo aí, que não jogou mal no meu modo de entender, muita gente elogiou ele, muita gente criticou ele, é normal do Pablo, mas eu acho que ele pelo menos demonstrou participação, vontade, foi para os lances, fez o gol, que no meu modo de entender, acho que de 99% da galera que acompanha o futebol foi legítimo, foi um gol válido, se não fosse aquela aberração e aqueles criminosos do VAR. Mas enfim, esse é o time do São Paulo pro momento. E aí, gente, eu separei aqui por último uma situação que eu queria muito saber a opinião de vocês. Hudson está de volta, ele mesmo. Hudson, o cabeça de bagre Hudson, o jogador superestimado Hudson, o jogador que acha que é o Gerson, né, da década de 70, enfim. Hudson está de volta. E aí, o São Paulo com aquele momento, né, essa crise financeira absurda, né, que assola o São Paulo. São Paulo com enormes dificuldades, já eu vou falar um pouco das contratações também, encerrando o vídeo, mas o São Paulo com enormes problemas aí para conseguir contratar novos jogadores, dar uma reformulada no seu elenco. Gente, o Hudson voltou, né, de empréstimo aí do Fluminense, e a realidade é o seguinte: ele vai ser observado sim por Hernan Crespo e pela sua comissão técnica para saber se ele pode ser aproveitado, né, nesse elenco do São Paulo atual, ou se não, se ele não serve mesmo para o São Paulo, e daí a diretoria que se vire, eles que lutem, como diz aí, e que o Hudson consiga um outro clube aí para ele poder demonstrar o seu fraquíssimo futebol, né? O que eu quero saber de vocês é o seguinte: o Hudson tem espaço, gente, nesse elenco do São Paulo? Deixa aqui nos comentários de vocês, quero muito saber a opinião de vocês, que eu tô curioso para saber o que o São Paulino tá achando da possibilidade do Hudson, porque se a gente for analisar, volante mesmo, marcador, a gente só tem o Luan. Rodrigo Nestor pode jogar como volante, mas ele não é esse cara combativo, né? Hernanes poderia fazer esse trabalho, mas ele não tem mais físico que aguente. Então, o São Paulo não tem outro volante com as características parecidas com o Luan, né? E o Hudson talvez poderia fazer isso, mas eu já de bate pronto aqui já falo a minha opinião para vocês. Cara, o Hudson, ele tem o carimbo da derrota, do fracasso, das eliminações do São Paulo, da fila do São Paulo. Ele ao lado do Reinaldo, para mim, são as duas caras dos piores momentos do São Paulo nesses últimos anos. Então, para mim, ele não poderia mais vestir a camisa do São Paulo, quanto mais ser observado. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês e depois a gente conversa melhor a respeito disso. Para a gente encerrar o vídeo, falar um pouquinho de contratações, né? Nunca é demais. Como eu adiantei aqui para vocês, São Paulo com enormes dificuldades financeiras. Uns diziam aí que o São Paulo tinha 37 milhões, né, para poder gastar com contratações. O Carlos Belmonte deu aquela entrevista na Bola da Vez da ESPN dizendo que não, o buraco é muito mais embaixo. Se o São Paulo tiver 25 milhões de reais é muito, né? E sabendo que o Pablo custou 26 milhões de reais, gente, só para vocês terem uma noção. Só o Pablo custou 26 milhões de reais. Então o São Paulo tem pouquíssimo dinheiro, vai ter que ter muita criatividade, fazer uma engenharia financeira para conseguir se fortalecer aí, né? Conseguir peças importantes para fortalecer o seu elenco. Dentre essas peças, os principais nomes que estão surgindo no momento
são do Canu, o zagueiro do Botafogo, que tá com a negociação emperrada lá com o Botafogo tá batendo o pé, tá fazendo jogo duro, eu acho que já tá até abusando, né? Mas enfim, a situação é essa. Gabriel Neves, o volante uruguaio do Nacional do Uruguai, é um nome muito interessante. Eu acho que o São Paulo deveria sim ir atrás com força do Gabriel Neves, claro, não fazendo nenhuma loucura, mas tentando de toda a criatividade possível para trazer esse cara, porque é um problema que a gente tem, como eu disse aí, Hudson e Luan somente nós temos. Então eu acho que o Gabriel Neves poderia vir nesse momento aí, com certeza. E o nome do Orejuela como lateral direito também, né, surgindo aí. O São Paulo tentou uma negociação, mas o Cruzeiro estava pedindo uma quantia absurda aí, o São Paulo recuou, ficou o nome meio parado, a situação está meio parada, mas o São Paulo vai ter que trazer um lateral direito, gente. Se o Batuqueiro não quiser ir pro lado direito, não tem como a gente manter somente Igor Vinícius, não tem condição nenhuma de Igor Vinícius ser titular do São Paulo. Então, o São Paulo vai ter que trazer um lateral direito. Essa é a situação, gente. Esse é o momento do São Paulo, momento crítico, né, das finanças aí, e o São Paulo tendo que demonstrar toda a sua possibilidade aí de pensamento, de estratégia, de planejamento aí para trazer nomes pontuais aí para compor o elenco. Vamos ver, vamos aguardar. Eu volto amanhã, depois do jogo, né, imediatamente às 7 horas da noite, depois já tem o jogo aí, já tem o final, né, o nosso pós-jogo tradicional, para a gente conversar um pouquinho mais, tomara aqui com uma vitória convincente do São Paulo e o pé direito aí do Hernan Crespo iniciando com o tricolor paulista, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, vamos São Paulo!